Fala aí, mestre. Tudo bom? Consegue me ouvir aí? Bom dia, bom dia. Me ouvindo aí? Opa, agora consegue me ouvir aí? Já adicionei aqui você na chamada. Beleza, então. Tranquilo aí? Tranquilo. Cara, não te terminei tarde aquilo lá, hein? É. Não, tá salvando aqui. Eu salvei a apresentação no PDF lá, só que aí os vídeos que você adicionou não vai, entendeu? Agora eu tô Então, salvando depois informação. te manda na versão, sobe num canal, alguma coisa, a gravação também. Eu salvei aqui no vídeo também, mas eu vou apresentar na condição vídeo. Então, acho que fica mais fácil. Você pode apresentar só na. Não precisa apresentar. Só você entrar lá no Canva mesmo e clicar no modo apresentação que já vai, já. Não, Fica eu mais já vou, fácil para você. mas eu já fiz por segurança, eu fiz uma cópia já Ah, de não, sim. download. Eu vou fazer por lá. Entendeu? Só não deu tempo de eu te mandar antes para você dar aquele talento que você tem, o dom, mas porque pro terminar era quase meia, quase uma hora, meia-noite e meia. Uhum. E do Vitor me enchendo o saco com esse computador dele aqui. Esse gravar depois, qual que você acha o melhor canal para a gente colocar para os pais que não participaram poder assistir? Não, pode ser no YouTube mesmo. É só É? disponibiliza o link. É? Show de bola. Prático. Fechou. Pode subir lá no canal da fábrica lá, fica tranquilo. Cadê seu Laércio? Cadê Dona Marlene? 2 minutos aí. Acho que eu usei uma vez só esse Zoom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gravar você põe por aí. É, gravar já tô gravando aqui já, tá tudo certo. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Opa, a dona Marlene aqui, já vou adicionar ela. Ela já apareceu aqui para mim. Deixa eu ver. Bom Compartilhar a dia. tela. Tá carregando aí. Compartilhar a tela, deixa eu ver onde tá. Compartilhar a tela fica onde, Lucas? Então, uma boa pergunta aqui. Reação, gravar, share, chat, microfone, vídeo É em share mesmo. e chat. É, do lado do botãozinho aí dos participantes. Ah, não, tem share. Não, não tem share, né? Só tem Não, chat. chat, share screen, record, reação. Tem lá em cima a galeria, viu? Não sei se é aí. Não, Aí muda o módulo. só mudou o módulo de visualização aqui da galeria. Ela Arte, pergunta, hein? vou adicionar o arte aqui também. Dona Marlene, ela fechou o vídeo, né? Falei, pera, deixa o vídeo aberto. Não, mas aí ela tem que alterar nas configurações lá também. Compartilhar. Vê se apareceu aí para você. Compartilhamento. Ah, não sei se é... Não, Ah, será que é ah, porque...
Você Não, que é o não. administrador? Não, né? Não, não, eu coloquei aqui, ó. Múltiplo participantes share simultaneamente, entendeu? Os participantes das chamadas podem compartilhar simultaneamente. Só que aqui, para mim, Ah, não tá. aqui. Apareceu aí para Não, você? apareceu. Apareceu agora para compartilhar? Apareceu. Ah, então beleza. Vamos ver, eu vou fazer um teste, vamos ver se vocês conseguem. Fechou, tá aparecendo. Tá sim, tá sim. Agora tá, só tá no WhatsApp. Isso. Eu vou adicionar aqui os outros participantes. A Andrea já tá entrando aqui também, tá? Tá. Bom dia, tudo bom, André? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo Bom bom. dia, tudo bom, André? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Esse material, André, acho que a gente disponibilizou no WhatsApp para vocês estarem acompanhando e depois a gente vai disponibilizar também a reunião no YouTube para quem perdeu por algum motivo ou Ah, quer tirar legal. dúvida de alguma coisa aí, tá bom? Tá ótimo. Esperar um pouquinho o povo chegar, né? Isso. Domingo, né? E com chuva, né? E com chuva. Verdade. Eu pensei que ia ser um domingo com sol, todo mundo acorda mais cedo. Aqui mesmo em casa, só acordou eu. O sol, ele dá energia, né? O Em Iago casa, tá dormindo. meus 2 filhos dormindo, minha esposa dormindo, a namorada do meu filho mais velho dormindo, todo mundo dormindo. O rato que a gente tem em casa dormindo, todo mundo dormindo. A gente estava comentando como a criança, quando se identifica, se identifica. Ontem o Iago estava completamente diferente das últimas aulas. É, né? Tá se achando, Compenetrado, né? compenetrado, não precisava ficar muito trazendo ele para a aula de Pé volta. dele. Ontem ele estava diferenciado mesmo. Tá começando a se encontrar, né? E é importante, viu? A gente vai comentar hoje na reunião, a gente trabalha em outras escolas, acho que a grande pandemia, acho que não é nem tanto a doença, é como as relações de educação dentro da família estavam completamente sem propósito, a gente vê tanta criança perdida, família É perdida, verdade. mãe, pai não sabe o que o filho faz, e quando você tenta fazer uma coisa que é fundamental para a vida dele, ele acha que é difícil, porque o filho vai perguntar para ele, aí eu não quero que pergunte. Mas essa é uma Terrível. coisa que eu falo muito com ele, porque ele também, além daí, ele estuda no Guilherme de Almeida, que é bem puxado. E aí eu falo para ele, você quer continuar estudando nos 2 lugares que você tá? Ele fala, eu quero. Eu falo, então se você quer, eu vou pegar no seu pé para você se dedicar. Porque se você acha que o Guilherme é muito forte para você, porque eles mandam muita lição, é muito puxado mesmo, eu te ponho numa escola mais fraca. Sem estudar, você não vai ficar. Mas se você quer realmente ficar no Guilherme que você gosta, então você tem que se dedicar e eu vou pegar no seu pé para você se dedicar. Agora, se você achar então que é outra coisa que você quer, aí a gente conversa. Eu também tive, né? Agora já estou passando dessa fase que meus 2 filhos estão já encaminhados, mas eu sempre tive muito essa reflexão. Tanto é que tanto o meu mais velho quanto o mais novo, eles alternaram escolas boas quando eles estavam a fim de estudar e, obviamente, não tinha condição de pagar, e escolas medianas. Os meus 2 estudaram no Guilherme, né? Terminou o ensino fundamental, um terminou no Torricelli e o outro terminou no Amade. Porque a hora que chega no 9º ano, ele é um outro viés. Então, para você deixar seu filho no 9º ano no Guilherme, no Mato, você tem que ter certeza que no ensino médio ele vai se diferenciar, senão já começa a fazer a transição, porque você só vai ter problema. Então, eu fiz dos 2. Exatamente. Ele está no 6º. A coordenadora já tinha feito uma reunião com todos os pais no início do ano. Do 5º para o 6º já tem uma mudança, já tem uma queda. Então, é por isso que eu realmente falo para ele. Eu conheço pessoas também que estudaram no Guilherme, depois saíram, voltaram. Conheço o contrário, gente que estudava fora e foi para o Guilherme, não aguentou e saiu. Mas é o que eu falo para ele. Tudo bom, Leti? Oi, bom dia. Bom dia. Eu tive no meu mais velho agora está com 25. Ele ainda passou pelo Mater Amab. O Mater é pior ainda. Era, né? Agora ele mudou um pouco, mas 25 anos eu estou falando de
15 anos atrás, mais ou menos, por aí uns 15 anos atrás, era terrível. E lá é bem assim, ou você tem o perfil mato, e principalmente para o ensino médio, ou não adianta ficar. Então, eu também tenho uma visão muito clara, assim, muito honesta comigo mesmo, que escolas são perfis de aluno. Tem aluno que nasceu para um certo tipo de escola, tem aluno que não nasceu. Exatamente. Não é poder aquisitivo, não. Eu tive amigos que tinham condições de pagar alunos no Mater Amabile, e a gente via que eles empurravam, e eu falei, olha, ele não Mas eu vai tenho uma acompanhar. amiga que tirou o filho dela do Guilherme porque ele não estava acompanhando o perfil da escola. Hoje Não. ele está no Carbonel. Aí no Carbonel ele deslanchou bem melhor do que no Guilherme. Apesar que o Carbonel tenta seguir, né? O Carbonel, o Pater É que tenta eles seguir têm mais ou menos a um linha do Guilherme, né? sistema de, pelo menos assim, esse ano eu não sei, que aí começa o Fundamental 2, mas até o ano passado não era as provas eram assim, eles tinham 2 provas por semana, de terça e quinta, mas só do conteúdo da última semana de prova, né, de aula. Então ficava um pouco mais fresco na cabeça do aluno. O Guilherme não. Aí ele tem todo aquele conteúdo e pega a prova, tendo que estudar 500 páginas de apostila. Então você tem que guardar muito mais conteúdo. Então, quando o filho dela mudou, ele começou a ir bem melhor nesse É, sentido. Só que vai chegar um momento em que esse tipo de, de prova não vai mais servir, né? Talvez para o Fundamental 2, para o ensino médio, já não faz mais, não vai fazer mais tanto sentido. Né? se você continuar mantendo esse conceito de avaliação por conteúdo, não, né? O Enem é conteudista, né? Exatamente. Se você não tiver uma capacidade de absorver Absorver, grande quantidade de conteúdo, nem vá fazer o já Enem, porque era. não dá para você Exatamente. e fazer o Enem só com aquilo que você aprendeu um dia antes, né? Então, Não dá. se a gente continuar com esse modelo, é complicado. Agora, por isso que a gente acredita que o grande problema é quando você baseia praticamente a absorção de conhecimento por que a gente chama de leitura massiva. Não é assim que funciona, né? Quando você não tem experiência prática, é muito difícil Sim, sem dúvida. você conseguir materializar, né? E basicamente o Guilherme, Mater Amades, esses caras, Pater um pouco menos, eles são baseados nisso, né? Conteúdo é ler, metodologia de um laboratório ou outro, e ler. Quer dizer, Exato, exato. O Guilherme está começando a abrir um pouco a cabeça em relação a isso. né? Eles tiveram uma mudança, né, de diretoria, de tudo, então a gente está... que eu comecei a pensar mesmo se eu deixava ele lá, mudava para alguma outra escola. Então eles estão começando a abrir um pouco a mente agora. E eles já colocaram o Maker esse ano, então eles levam o aluno para o Maker para mostrar a prática de algumas teorias. Então está começando Mudar, né? a mudar um pouco nesse sentido. A criança não é mais a mesma, né, Não, André? não, é O diferente. que a gente tem hoje aqui é completamente diferente. E outra que está se percebendo também, a gente já estava dentro de sala de aula, a gente já sabia, é que as relações da família no que se diz educação também mudou bastante, né? Antigamente você tinha 2 áreas assim muito distintas, né? A família educava e a escola ensinava. Hoje a família Uhum. dá para a escola a função de educar e de ensinar. Tem E muita aí, gente que larga, né? E ainda então, cobra da escola então depois, né? fica complicado. E nesses 60, 70 dias que nós vivemos esse modelo, não tem jeito, né? Você teve que, de uma certa maneira, assumir tanto a educação quanto a formação. Quer dizer, aí tem pais que Exato. têm se perdido bastante, bastante. E eu acho que as escolas não voltam mais para o modelo antigo, André. Ah, não, alguma coisa muda já, né? Eu acho que muda bastante coisa, né? Eu tenho uma linha, né? A gente conversa muito isso daí. Eu acho que a educação domiciliar ela está muito próxima de acontecer. Não naquele modelo que a gente está vendo hoje, onde que o pai vai assumir a responsabilidade, porque poucos têm esse dom. A gente vê lá pelo nosso projeto, estamos aqui, ó, eu e você, nós e você, então você vê. Mas eu acho que contratar um professor num condomínio para vir lá dar aula de matemática para 10, 12 crianças mais ou menos na mesma faixa e fazer a formação como se fosse um personal, eu acho que esse modelo vai avançar. É, Então, eu tenho professor de matemática, eu tenho um baita professor de português e ciência,
e você vai ter lugares para você ir lá depois fazer a certificação do fundamento do 6º ano, 7º ano, Fundamental Sim. 1, Fundamental 2. Eu acho que esse modelo ele está muito forte, ainda mais com esse governo que, de uma certa maneira, quer largar tudo aquilo que é investimento, né, que eles chamam de custo, que é educação, saúde. Eu acho que isso aí é um modelo que vai ficar muito forte nos próximos anos. É uma ida sem volta. E outra, né? Esse conceito de educação digital, que é a educação básica, tinha muita resistência, até pela formação dos professores, pelo perfil das escolas, e ficava mais aí numa faculdade, alguma coisa. Hoje eles viram que é um caminho sem Sim, volta, né? Não tem como. exatamente. Até pelo lado do custo, né? Para a escola é muito mais interessante. Quanto custa uma escola com 1.000 e poucas pessoas circulando? Todo o Todo espaço, aí tem dia, limpeza, espaço, manutenção, tudo você isso. entendeu? Quantas pessoas eu consigo colocar numa sala física? 20, 20 e poucas? Quantas eu consigo colocar numa sala digital? Então, a Ixi, escola muito também mais. vai analisar tudo isso. E aí, a hora que você começar a falar, tá bom, vou pegar tudo isso, e o meu preço, que era X, agora vai ser X menos alguma coisa, a própria família vai falar, eu vou querer esse outro modelo, porque isso aí já me ajuda. Então, eu vou fazer uma opção híbrida, baixar o valor da mensalidade, e algumas disciplinas e alguns conteúdos, digitalmente é muito melhor do que Sim, flui presencialmente, até eu acho. melhor, né? Sem Eu dúvida. acho, eu acho. Tem algumas coisas que não, tem que ser presencial, mas muita coisa que a gente vê hoje em dia dá para a gente fazer de forma digital. Pessoal, nós Digital. vamos ter que começar, senão a gente vai ter problema. Quem for chegando Quer, depois entra, tá? Bom, só você para quer pôr um lembrete lá no grupo para ver só se para mais alguém vai entrar? Eu isso, acho que o Lucas põe. só para lembrar aqui, o pessoal, a gente já está com aqui a presença da Isa também, da Ah, legal. Renata e do Vitor Santiago aqui, tá? Também estão na Tá. conferência com a gente. Legal. Então vamos lá começar nossa apresentação? Vamos lá, pode dar início aí, professor. Aí, legal. Pessoal, bom dia. Obrigado por vocês estarem aí. Eu sei que reunião de pais de domingo não é muito comum, né? Normalmente é sábado de manhã, né? Mas a gente tem adotado esse processo desde do ano passado. Nós temos a primeira, foi presencial, a Andrea teve um pessoal, outros não puderam ir, porque a gente acredita que o perfil do trabalho que a gente faz, o perfil nosso profissional e de formação, não se encaixa no modelo de escola alternativa ou de projeto alternativo, né? Então a gente está muito mais próximo de uma escola de formação do que efetivamente de uma franquia aí de formação paralela ou de formação complementar. Então a gente tem isso dentro da gente, né? Eu vou mostrar um pouco do que a gente faz. Então a gente acha bacana a gente conversar para a gente entender o que a gente busca fazer, para quem não conhece como a gente começou, o que a gente pretende fazer daqui para frente. E nada melhor do que usar essas ferramentas. Essa reunião ela está sendo disponibilizada, essa apresentação para todos, independente de quem veio, quem não veio, quem ainda está no projeto, quem não está, porque a gente não consegue ver pessoas fora do projeto. Para nós, a partir do momento que a pessoa entrou no projeto, ele continua fazendo parte do projeto, pelo menos nos nossos corações aí. Tem gente que a gente olha e sente uma saudade muito grande. E a gente sabe que esse projeto ele tem, para essa faixa etária, começo, meio e fim. Então a gente tem essa clareza, né? A gente não vê ninguém aqui se dedicando anos da vida dele, mas ele tem um propósito de direcionamento e de entendimento da educação. Então, eu vou mostrar aqui um pouco do que a gente fez e aí depois eu abro para vocês estarem perguntando. Então, nessa primeira página você vê algumas fotos, né, de alguns alunos que ainda estão ativos, outros que já estão seguindo outros caminhos, mas o que efetivamente nós somos, né? O que a Fábrica de Nerds é? A Fábrica de Nerds ela começou em 2015, né? Meados de junho de 2015, com uma proposta de tentar fazer alguma coisa que a gente acreditava não ser aquilo ideal naquele momento. Eu sou engenheiro, professor de formação. O Lucas, na época, ele estudava engenharia, era meu aluno e já trabalhava com tecnologia de forma muito intensa. Vinha de escolas públicas que tinham uma defasagem de aprendizado muito grande. O Laerte trabalha na área social há muitos anos em Guarulhos, na área de saúde, agora na área de apoio social para pessoas que têm necessidade de ML, trabalham no ML. A dona Marlene, como todo mundo já deve ter percebido, trabalha mais de 40 anos na área de educação, era diretora pedagógica, veio dessa área.
Esse outro que está do lado é o Vitor, que é o meu filho, que desde novo, quando a gente começou a viajar para os Estados Unidos, mexer com robótica lá em 2010, 11, já ia com a gente. Então, hoje está se especializando na área de design, está muito contente com o primeiro computador dele para fazer essa parte. Então, todos nós aqui temos uma relação ou com educação, ou com tecnologia, ou com projeto de apoio social. Então, a gente nasceu dentro dessa linha, né? Uma coisa curiosa, todo mundo pensa que nerds, né, é um trocadilho, mas ela não vem de nerds com DS, né? Ela é, na realidade, uma sigla, né? É Núcleo de Engenharia, Robótica e Desenvolvimento Educacional Sustentável. Às vezes a gente para pensar, em 2015 a gente tinha algumas visões que parece que a gente estava antecedendo que ia acontecer tudo agora, né? Se a gente não tiver hoje um modelo de educação extremamente sustentável em todos os aspectos, sustentável no aspecto de família, sustentável no aspecto de propósito, sustentável no aspecto econômico, a gente não vai conseguir avançar para os próximos anos depois que tudo isso passar. Então, nós já estamos quase indo para 5 para 6 anos e começamos com um projeto piloto, inovador, de pessoas que achavam que aquele modelo educacional não era um modelo mais apropriado para as pessoas aprenderem, né? Então, essa é mais ou menos a nossa origem. Em cima disso, a gente construiu os nossos valores, né? Então, na época, a gente já via que o cenário que a gente vivia, ele precisava de gente diferenciada. Todas essas frases que eu estou colocando nesse slide e no próximo foram em 2015, né? Coisa que nós colocamos agora. Então, em 2015, a gente já percebia essa tendência, né? Então, se você não tiver uma pessoa que pensa, que tem a capacidade de resolver problema, que seja inovadora, ela está tendo muita dificuldade nesse cenário que a gente está vivendo, né? A maioria de vocês trabalham, a maioria de vocês tem que, de uma certa maneira, sair e deixar a casa sozinha. Tinha a escola que era o amparo físico para o seu aluno, hoje não tem, né? Por uma questão da pandemia, e o que sobra? Se o seu filho não tiver a capacidade de resolver problemas, ser criativo, ser inovador, pensar, efetivamente você está tendo um problema dentro de casa, porque está sobrando para você essas competências que ele, teoricamente, até agora não desenvolveu e que você poderia até pensar que estava desenvolvendo dentro da escola, e você está chocada com o nível de não entendimento que ele tem nessas competências, que é fundamental para ele poder fluir num modelo educacional do jeito que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente sempre trabalhou esse conceito, né? Então, desenvolvimento criativo, preparar a pessoa sempre baseada não no que a gente tem aqui. O mundo está cada vez mais aberto, e agora mais ainda, né? Se a gente tinha alguma dúvida que a educação ia abrir para o mundo, desculpa, agora a gente tem a certeza. Com esse modelo híbrido, eu posso pôr meu filho para estudar numa universidade americana. Nada impede. Eu vou lá, escrevo, ele vai fazer uma aula igual nós estamos fazendo aqui. Eu dou aula na faculdade e eu tenho usado muito essas ferramentas na faculdade. Então, hoje, até o estudar fora, que, né, demandaria você ter o conhecimento da língua, um dinheiro para poder investir, para o seu filho ficar lá fora, hoje passa a não ser uma coisa tão prioritária. Ele pode fazer um curso em qualquer escola americana, europeia, asiática, com esse modelo, e eu acho que esse modelo vai aparecer. As escolas vão falar: você quer estudar? Bacana. Então, você vai estudar de manhã na sua escola convencional, e algumas disciplinas você vai fazer à tarde na minha escola. Só que aí você vai fazer numa escola num padrão de primeiro mundo, não é num padrão que nós vivemos hoje. E aí que a gente se preocupa muito. Será que o nosso jovem está preparado para acompanhar uma educação num lugar onde que a educação tem um outro viés? Então, a gente sempre teve mais ou menos essa preocupação. E, em cima disso, a gente construiu os nossos valores, né? Então, a gente tem algumas coisas muito fortes, né? Então, os 4 pilares que a gente trabalha, e vocês podem comprovar no nosso dia a dia, que foi definido lá em 2015, aprender para ensinar, ensinar para crescer. Tudo aquilo que eu aprendo e não consigo passar para uma outra pessoa e não me ajuda a mudar como cidadão, não tem sentido na minha vida, né? Então, esse é o princípio. Se eu estou aprendendo alguma coisa, ele tem que ter sentido, né? Ele tem que me ajudar a crescer intelectualmente, espiritualmente, socialmente. Quer dizer, ele tem que me gerar, mesmo que num determinado momento, a gente sabe que os filhos de vocês não têm ainda essa consciência, mas aquilo está sendo, de uma certa maneira, inserido dentro dele, e em algum momento aquela luz vai acender e ele vai falar: poxa vida, tudo isso que eu estou fazendo foi por causa daquilo. Então, a gente, não, obviamente, sabe que eles não têm ainda esse poder de reflexão.
Outro pilar, adquirir conhecimento para ajudar as pessoas, né? E a gente nunca viu isso tão latente quanto agora, né? As pessoas que têm mostrado liderança, que têm mostrado respeito e têm mostrado efetivamente destaque, são pessoas que têm trabalhado dentro desse viés. E isso serve para qualquer profissão que ele venha escolher. Se ele não tiver esse propósito final de que aquilo que ele está aprendendo é para ajudar pessoas, seja o segmento de tecnologia, de ciência, humanas, fica muito complicado. Então, a gente sempre vai estar exercitando e sempre exercitou esse conceito. Ter a família como base do saber, né? Então, é aquilo que eu te falei, a gente parece que tinha uma bola de cristal em 2015, porque aquele que hoje não tem a família estruturada, estou falando no aspecto de educação, tem sofrido muito, porque o jovem precisa da família e quando ele não tem mais a escola, não tem mais os amigos presentes no seu dia a dia, é a família que vai ser a base dele. E aí, se eu deixei o meu filho efetivamente à mercê da escola, com certeza você vai ter um problema muito grande. E outra coisa que a gente tem, praticar a caridade e o voluntariado como forma de retribuição, né? Então, aí são os valores espirituais. Então, a gente definiu isso daí em 2015 e a gente acredita que todo dia a gente reflete em cima desses 4 pilares e tenta fazer da melhor maneira esses valores cumprir, né? Então, esses são os nossos propósitos. Então, isso é um pouco do que é a Fábrica de Nerd. Então, como que a gente trabalha? Tudo tem que ter um método, né? Então, a gente percebeu o seguinte, né? E aí vai uma coisa muito bacana. Às vezes vocês chegam lá e falam, ai, meu filho tem talento, meu filho adora, meu filho não sei o quê. Não, seu filho não tem talento, mãe. Seu filho não adora nada, seu filho tem curiosidade. O que uma criança tem é curiosidade. Todas elas têm. Que pode se transformar num talento. Então, por que a gente fala isso? Porque quando ele chega, né, empolgado com a tecnologia, seja ela na área de robótica, de game, ele vai ter que vencer desafios. Nada é fácil. Ele vai ter que se frustrar, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se superar. E aí, a curiosidade acaba. A partir desse momento, não tem mais curiosidade. Aí você tem outras ferramentas que você vai ter que ter. Perseverança, dedicação, concentração. E aí sim, ele começa efetivamente a construir, né, o talento para aquilo. Como ele pode também não ter, né? Então, a gente trabalha sempre o aspecto da curiosidade. Por isso que a gente trabalha com várias plataformas ao mesmo tempo, né? Você fala, pô, mas a fábrica é uma escola de robótica? Não. É uma escola de game? Não. Ela é uma escola de inovação. Tudo que a gente acha que possa gerar curiosidade e, através da curiosidade, a gente desenvolver conhecimento, a gente vai trabalhar. Então, eu um pouco menos, o Lucas vive aí dentro da fábrica, até que você vê que ele não está na casa dele, está na fábrica, vive-se o tempo todo buscando o que tem de diferente, de inovador, que possa criar, né, a curiosidade para a gente aproveitar essa curiosidade e transformar em conhecimento, né? Então, a gente trabalha isso, a gente estimula o aluno através da curiosidade. Então, todos eles têm esse dom, e esse dom a gente trabalha em forma de conhecimento. Então, essa é a base. Então, todos têm curiosidade. Então, é por aí que a gente começa a desenvolver toda a nossa trilha de trabalho. Outra coisa muito interessante, que se trabalha muito hoje em dia, que a gente já trabalhava, quem está mais nas escolas aí, deve ter ouvido falar em algum momento, aprendizado socioemocional, né? Agora virou moda, né? O que é o aprendizado socioemocional? É você dar ao seu filho o protagonismo de falar, de se comunicar, se expressar, e não se basear, né, 100% do conhecimento dele em conteúdos, né, em formação científica. Tem que ter formação de pessoas, tem que ter formação de relação, autogerenciamento, habilidade. Aqui depois vocês vão poder clicar. Cada um deles aqui, ó, tem um relato dos alunos numa atividade que depois eu vou falar que nós fizemos. Então, a gente vai disponibilizar esse link no formato original, você vai poder vê-los falando. Então, o conceito socioemocional a gente trabalha muito forte também. Então, não é só tecnologia, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável, ciência, consciência social, ou seja, esses elementos estão embutidos no nosso trabalho também. Não é simplesmente ir lá montar robô, programar robô, desenhar pecinhas no Tinkercad. Então, é uma coisa que você vê as escolas falarem muito e a gente também aqui aplica. Outro elemento de metodologia que a gente utiliza dentro do nosso espaço é a conexão com as competências profissionais, né?
a gente tem uma visão muito clara que existe dois tipos de formação que você tem que trabalhar. Existe a formação profissionalizante, que é quando o jovem chega lá com 14, 15 anos, que ele pode ir para um curso técnico, pode ir para uma formação técnica. Alguns demoram um pouco mais, quando chegam lá com 18, 19 anos, que vão para uma faculdade, é a formação profissionalizante. E existe a educação profissional. O que é a educação profissional? É você mostrar para o jovem, desde cedo, e quanto mais cedo, melhor, algumas aptidões que vão levá-los a algumas profissões. Então, se eu gosto de programar, né, eu tenho uma chance muito grande de me profissionalizar na área de programação. Se eu gosto de desenhar, na área de projeto. Então, a gente tem muito essa preocupação nessa fase, né? A gente sabe que algumas ferramentas que a gente disponibiliza para os alunos são ferramentas que a gente vê lá na frente ele trabalhando em algumas áreas, né? A gente estava até conversando com a Andréia lá, os meninos que estão desenhando agora lá, o Thiago tem a foto, tem um vídeo aqui do Matheus, é ferramenta de engenharia, né? Então, de repente, eles não têm ainda uma ideia, mas eles estão trabalhando com engenharia. Quando você pega um aluno, trabalhando aqui no outro vídeo, aqui, ó, a parte de coisas, estão trabalhando com biomecânica, é prótese, é uma área de medicina. Obviamente, a gente não fala que isso é o que a gente está buscando, mas na hora que ele lá na frente tomar uma decisão profissionalizante, ele já tem conhecimento das habilidades que ele tem que ter. Então, a educação profissional, ela é diferente da profissionalizante. Profissional é você despertar interesse pelas áreas, e aí você aproveita para conectar com o conhecimento de sala de aula. Profissionalizante é quando ele vai ter que se dedicar de forma mais efetiva. Então, a gente tem muito isso dentro, esse conceito da educação profissional. Descobrir habilidades profissionais, né? Apareceu uma mensagem aqui, não sei o que é. Outra coisa que a gente trabalha muito é valorizar aquilo que o aluno já traz. Então, a gente não inventa nada. A gente sabe que um aluno, quando ele chega na escola, ele traz um conhecimento na área específica, ele traz um conhecimento que ele desenvolve no dia a dia da escola. Então, a gente aproveita já esse conhecimento para integrar ele dentro dos projetos. Então, tem algumas atividades que nós fazemos lá e elas estão muito alinhadas com aquilo que o aluno já faz na escola dele, né, no dia a dia. Para quê? Para que ele não ache que a gente esteja trabalhando e a gente não tem essa pretensão desconectado da escola. Então, o que ele faz lá, na realidade, é uma forma mais integrada, uma forma mais intensa daquilo que ele já vê na escola lá. Só que na escola ele tem um monte de outros alunos que tem que, de uma certa maneira, acompanhar o que ele está fazendo. Então, a gente dá, né, uma intensidade para aquelas atividades um pouco diferente e ele vai ver que muita coisa que ele já tinha visto na escola, a gente continua valorizando e continua, de uma certa maneira, melhorando, tá? Então, esses são mais ou menos os métodos. Outra coisa que a gente trabalha muito forte é a parte de ciência aplicada, né? A gente teve o último evento que nós nos vimos pessoalmente foi no evento lá do Da Vinci. Então, a gente pesquisa, reflexão, tivemos lá, eles fizeram relatórios. Então, é uma parte extremamente importante, né? O conhecimento do que está acontecendo e a gente sabe que isso está conectado com o que ele faz na sala de aula lá, né? De repente, não com um viés tão personalizado. A gente teve condição de fazer debates, eles tiveram condições de fazer apresentações de assuntos que eles tinham visto, foram previamente preparados para chegar lá, saber quem era o Leonardo da Vinci. Quer dizer, pesquisa e reflexão é outro método que a gente usa também bastante. Então, educação vocacional, com toda hora eles estão trabalhando com ferramentas e elementos que vão dar para eles um direcionamento muito forte naquilo que eles estão buscando, né? Então, na realidade, a gente não está preocupado simplesmente em atender só aquilo que ele tem de expectativa naquele momento. Eu gosto de montar robozinho. Não, a gente tem a proposta de mostrar outros elementos, de mostrar outras possibilidades que lá na frente ele vai perceber que aquilo foi extremamente importante para ele. Então, a gente tem toda uma trilha, né, da onde começar, por onde passar, onde chegar. A gente tem projetos um pouco mais avançados na área de pesquisa científica com faculdade, que infelizmente o aluno acadêmico ainda não tem, mas a gente tem toda uma estrutura lá para fazer isso daí. Então, a gente tem um processo desde do aluno com 8, 9 anos, que são as faixas que entram, até alunos lá de faculdade, sempre buscando o conhecimento daquilo que ele tem e do que ele pode aprender para aplicar. Então, a gente tem tudo isso daí estruturado lá, é o que vocês acabam vendo de forma mais lúdica. E aí, o que aconteceu?
veio a pandemia e nós tínhamos que pegar tudo isso daí e criar uma forma diferente de atuar. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a mandar para vocês, pais e mães, projetos online, porque a primeira orientação que foi dada é que a gente não poderia ter uma presença física dos nossos alunos, que é o nosso grande forte, né? Aquele cafezinho de sábado, quem não gosta lá, pipoca, né, André? Iago, pipoca de sábado, refrigerante, né? Os jogos que eles ficam jogando na mesa, nós somos muito baseados no contato físico, né? Nosso projeto é muito físico, é muito emocional, né? Dona Marlene contando as histórias dela, ouvindo as histórias dos outros. Então, a gente teve que se readequar. Então, o primeiro desafio que nós fizemos foi o Leonardo da Vinci. E esse desafio, ele estava conectado com a visita que nós tínhamos feito anteriormente. E ali a gente já começou a usar ferramentas de conteúdo digitalizado. Então, o que o Lucas fez de uma forma muito interessante? Ele pegou tudo aquilo que a gente achava interessante, que a gente já desenvolvia presencialmente no espaço, e converteu num material digital e interativo. Então, vocês devem ter recebido o desafio, e aí a gente começou a trabalhar com essa ferramenta aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver no que eu acho o material aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim, perfeitamente. Então, esse daqui, o OneCalendar, é uma ferramenta, né? Sua tela, Douglas. Eu não estou vendo. Pode colocar sua tela novamente aí. Deixa eu ver aqui. Bom dia, tudo bom, Emília? Tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês não estão vendo minha tela? Não mais. Não. Não mais. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui, que a tela... Acho que quando você foi mudar de um para o outro... Ela sai, porque não... É porque não estava compartilhando o computador, estava compartilhando só a apresentação. Aí quando Então, saiu da apresentação... Vamos ver, então vou ter que compartilhar a outra tela aqui, ó. Vamos ver. Aí, agora vai. Isso aí, perfeito. Vamos ver agora se a gente... Agora está compartilhando. Está compartilhando, né? Isso, perfeito. Estão vendo agora, né? Isso, Sim. perfeito. Então, ó, o OneCalendar, ele é o que é? Ele é uma ferramenta gratuita onde você cria conteúdos educacionais e ele fica aparecendo como se fosse um blog, né? O Lucas tem conhecimento maior. Então, aqui dentro, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de conteúdos que nós temos, já apresentamos e fizemos. Então, a gente começou a pegar projetos e disponibilizar dentro dessa plataforma. E eu vou abrir esse primeiro, que era o da Vinci, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, esse projeto, o aluno recebeu esse material e tinha toda uma introdução do que era o projeto, vídeos de orientação, material para ele poder desenvolver o projeto dele, né? Então, ele é como se fosse uma apostila digital feita especificamente para um projeto. Então, ele não era simplesmente o aluno só montar lá o desafio que ele viu, ele tinha toda uma métrica de aprendizado, de pesquisa, de desenvolvimento, que estava associado. E aí a gente começou com esse primeiro desafio. É óbvio, né, que assim como eles tinham dificuldades para poder desenvolver o conhecimento dentro da escola, aqui também, nesse primeiro desafio, eles tiveram muita dificuldade, porque é aquilo que nós falamos, era uma realidade que eles não estavam tão preparados. E, coincidentemente, né? E, coincidentemente, as escolas foram também para esse modelo. E aí você fala, eu tenho que priorizar, né? O que meu filho faz? Ele vai se dedicar a esse tipo de aprendizado ou ele vai se dedicar a tentar acompanhar a educação básica dentro desse modelo? Então, a gente ficava o tempo todo mandando vídeo, eu gravava um monte de vídeo, o professor Lucas também, mas aqui a gente já começou a criar alguma coisa que a gente acredita que seja o futuro. Por quê? Porque essa ferramenta me dá a possibilidade de eu construir coisas extremamente atuais, coisas extremamente pontuais, diferente de um livro que você faz 2, 3 anos antes, porque você precisa desse processo de edição, e se acontece alguma coisa nesse período de formação desse livro, eu fico muito difícil de atualizar. Então, esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos. Então, essa ferramenta, ela passou a ser uma ferramenta, né, um canal de comunicação de tudo aquilo que a gente já fazia presencialmente, agora de forma digital.
E aí a gente não parou com isso, a gente buscou também uma outra ferramenta muito legal, que é o Kahoot, que é uma ferramenta de quiz, onde a gente cria games e os alunos entram, ó, e a gente vai disponibilizando, obviamente, ó, um exemplo aqui, ó, o Stormtrooper aqui que eles fizeram, ele é um game. Então, essas duas ferramentas começaram a fazer parte desses desafios. Olha lá, então é um quiz que a gente constrói, eu posso colocar a pergunta que eu quiser, do segmento que eu quiser, ou seja, a gente começou a criar o nosso material de comunicação digital com a nossa metodologia. Legal? Então, com esse tipo de ferramenta, nós fizemos o primeiro desafio. E aí os alunos começaram a se desenvolver. A partir dali, olha lá, então a gente tem tudo aquilo que eu falei do aspecto socioemocional, eles tinham que falar, eles tinham que construir, ou seja, é a educação baseada no princípio de você aprender fazendo, né? Então, esse foi o primeiro desafio, 100% online. Depois nós tivemos um desafio muito bacana, que uma das plataformas que nós trabalhamos lá no espaço, que é da Vex, que é aqueles robozinhos cinzinha, eles lançaram esse ano, até por conta de tudo isso, eles também tiveram um prejuízo muito grande, que eles têm um evento mundial presencial que vai mais de 1.000 equipes, né, Lucas? E tiveram que cancelar, né? Exatamente. E aí eles tiveram que rapidamente se reinventar. E eles fizeram um simulador de robótica muito legal. E a gente, como é parceiro de desenvolvimento deles, a gente achou muito bacana trazer já também para lançar de forma paralela com o que eles estavam fazendo lá nos Estados Unidos. E aí a gente fez o segundo desafio, que era os games robóticos. E nesse desafio, o aluno tinha lá, vocês conseguem ver aqui, ó, o aluno entra no link e ele faz uma programação do robô, né, usando blocos, ou seja, ele já saiu de um projeto extremamente de ciência aplicada, já foi para um de tecnologia e lógica de programação, e aqui a gente entrou com mais essa ferramenta que era o simulador. Então, o segundo desafio que a gente chamou de games robóticos também à distância, né? Todo ele trilhado. Aí aquilo que nós falamos, a gente trabalha com a curiosidade, a gente não trabalha com uma linha única, porque a gente sabe que se eu ficar dando 4 projetos de robô, ele vai daqui a pouco desanimar. Se eu ficar dando 4 projetos lá de pesquisa, ele vai desanimar. Aí inventamos lá o projeto do desafio Star Wars, que é o Stormtrooper lá, que a gente também disponibilizou. Então aí o aluno tinha que trabalhar, né, o aspecto de cortar, colar, bem daquilo que ele está acostumado. Era um projeto bacana, porque como ele não tinha uma necessidade tecnológica tão grande, dava para ele integrar com os pais, coisa muito parecida com o Da Vinci, então o pai podia ajudar ele a construir o robô. A gente integrou outros elementos da família, né? A gente teve o caso do Miguel, que a irmã dele também começou a participar. Então, esse terceiro desafio, ele foi baseado nesse conceito. Então, era um projeto que a gente disponibilizou até na rede, né, Lucas, para outras escolas, para outras pessoas, porque ele não precisava de tecnologia aplicada, era papelão, era uma questão de trabalhar nesse sentido. Então, esse foi o terceiro desafio, e cada desafio tinha mais ou menos um período de 30 dias, 30 e poucos dias, e todos eles a gente fez questão de investir um dinheiro para motivar com o prêmio, né? Então, a gente sempre colocou um prêmio, seja um cartão de game que eles gostam. O Lucas fez um joguinho com os LEDs que você joga. Então, tipo assim, criar a motivação, né, em cima do projeto. Então, esse foi o terceiro desafio que nós fizemos também no conceito de plataforma EAD com interatividade. E aí, o que a gente começou a perceber, né? Que a gente tinha possibilidade, porque o governo começou também a abrir, de trazer alguns alunos que tinham dificuldade, porque a gente percebeu que alguns alunos conseguem se adaptar mais rápido a essa realidade e outros não. Então, o que nós fizemos? Sentamos, conversamos, aí o Laerte ajudou bastante, porque ele trabalha direto na prefeitura, ele trabalha direto com o GUT, com o pessoal, e a gente viu, e a gente tem um contador também que nos apoia, o que a gente poderia, o que não poderia fazer, preservando os protocolos que estão definidos e, obviamente, acima de tudo, independente do protocolo, a integridade de todos nós, que esse processo vai passar e nós vamos ficar. E aí nós pegamos um espaço que hoje está dimensionado para receber até 60 pessoas, quase 20 em cada canto, 50 nós estamos trabalhando com 3, 4 no máximo. E aí a gente falou, pô, vamos trazer esse aluno que tem a dificuldade, porque a gente tem alguns alunos que têm a dificuldade e a gente percebia que eles estavam, de uma certa maneira, desconectando e com vontade de desenvolver. E aí, nesse projeto do game robótico, o que a gente fez? A gente começou a abrir, né,
a possibilidade do aluno, olha lá, vir montar, né, ou desenvolver atividade lá dentro, somente na parte de lógica. E aí a gente montou aquele calendário que nós mandamos para vocês, com 3 alunos por período, com alguns dias, abrimos até outros dias que não são os dias que a gente trabalha normalmente, né? E aí a gente teve algumas mães que acharam interessante, acharam prudente, acharam confortável e levaram os filhos. E os outros continuaram fazendo o projeto e a gente continuou acompanhando de forma remota. Então, é um robô caneta, então ele aprende a escrever, ele aprende a fazer lógicas matemáticas. Naquele, o Ankelid que vai, ele tem algumas operações matemáticas, ele tinha que calcular lá operações, calcular a distância, ou seja, muito alinhado com o que ele aprende no dia a dia, né? Então, esse segundo desafio já tinha possibilidade, o terceiro já tinha a possibilidade do aluno estar vindo no espaço com horário agendado para tirar uma dúvida, alguma coisa nesse sentido, e alguns estão fazendo isso, né? Douglas, rapidinho, só uma pausa, tá? Caso Ah, se a reunião cair, galera, que tem um tempo limite aqui, aí eu crio uma nova sessão e aí jogo o link lá no grupo para todo mundo acessar novamente, tá bom? Ok. legal. Perfeito? Então, até essa atividade roxa são as atividades que nós desenvolvemos, que a gente tem acompanhado, tem, de uma certa maneira, trazido os alunos. E aí, o que a gente percebe? Que, infelizmente, né, a gente viu que praticamente a quarentena morreu, né? Quem teve ontem aí andando por aí no centro de Guarulhos ou no Brasil, acabou a quarentena. Agora é cada um que cuide de si, porque efetivamente ninguém está respeitando mais nada. E até entendo que, né, você precisa trabalhar, um monte de coisa. Então, a gente começa, acompanhando também o protocolo, a criar situações de complementação de tudo isso, sempre respeitando esse mesmo processo. A gente não vai fazer nada, até porque o nosso projeto, né, ele é um projeto muito enxuto, né? Não são muitos alunos que a gente tem, né? Isso é um ponto positivo nesse aspecto de conseguir trabalhar de forma mais pontual, mas em termos de modelo de negócio também é extremamente vulnerável, né? Se você perde o aluno, você praticamente o projeto fica comprometido. Mas então a gente não tem muito problema, a gente não tem uma escola com 500, 600 mil alunos que tem que voltar e como que eu vou trazer 1.000 alunos para dentro do espaço. A quantidade de aluno versus nosso espaço ela é extremamente inversamente proporcional. A gente tem mais espaço do que aluno, então é mais tranquilo. E aí o que a gente pensou? Vamos agora dar mais um passo, não só no aspecto dos alunos, mas no aspecto de criar novas oportunidades, novas ferramentas para a gente poder avançar. E aí o que a gente fez? A partir de agora, a gente vai estar, né, fazendo a construção desse robô, que era o robô que eles utilizaram lá no desafio da caneta. Alguns alunos já começaram, outros a gente está chamando para vir, e aí a gente entra com o aspecto, esse projeto tem a construção do robô, que é o mesmo robô virtual que ele utilizou lá no desafio passado, lá do robô caneta, e a gente vai integrar, a partir da semana que vem, nos horários de aula deles normal, quem tinha horário da quarta, quem tinha horário no sábado, a gente, com essa ferramenta que nós estamos hoje validando aqui, nós vamos fazer um plantão de dúvidas online. Então, aquele aluno que não está confortável de ir, ainda não quero ir, mas eu sei que ele quer participar, a gente vai estar abrindo, né, no horário de aula. Por quê? Porque a gente tem alunos de quarta-feira, a gente tem alunos de sábado, então falou, olha, mãe, eu quero participar. E aí ele vai conectar, a gente vai mandar o link do Zoom, e ele vai poder conversar comigo, com o professor Lucas, conversar com a dona Marlene, conversar com o Laerte, e a gente vai ajudá-lo a tirar alguma dúvida que, de repente, ele está tendo, né, mesmo com todo esse material disponibilizado. Então, a inserção das aulas online, elas começam a acontecer a partir da semana que vem, no horário dos alunos. Então, se o meu horário é quarta-feira, das 2 às 4, das 2 às 4 a gente vai abrir a aula online. O meu horário deles era sábado, das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia, a gente vai abrir lá no espaço, né, a aula online, em cima do quê? Em cima do projeto, né? Então, o projeto que ele está desenvolvendo, a gente vai apoiar. Então, ele está fazendo a construção do robô, né? Mas ele não quer ir presencialmente. A gente tem outras ferramentas, né? A gente está trabalhando com o Tinkercad, né, Lucas? Está trabalhando em alguns alunos até com Fusion. São plataformas que são viáveis para esse desenvolvimento. Você pode desenvolver o robô, a estrutura do robô de qualquer local. O Caio mesmo, o Caio, o Matheus, o Uriel, o Kaique são alunos que hoje estão trabalhando dentro dessa plataforma.
Então, ele não vai perder conteúdo e vai continuar trabalhando. E é uma ferramenta extremamente importante, porque quem for criar a sua carreira na área de projeto, engenharia e desenvolvimento, se hoje a gente está trabalhando de forma remota, imagina daqui 15 anos, 20 anos, como vai estar trabalhando, né? Então, tem que aprender a usar esse tipo de recurso e se comunicar dentro dessa ferramenta. Então, esse projeto físico, ele tem essa opção. Você pode... mas o meu filho já faz a aula lá em outro dia, Douglas. Ele pode também participar da aula online? Claro que pode. Isso é para todos os alunos. Meu filho, de repente, não vai poder fazer no sábado, porque ele tem um compromisso. Dá para ele, nesse momento, fazer a aula online na quarta? Pode. A hora que a gente mandar o convite, essa é uma das vantagens da aula digital. Você consegue alocar uma quantidade de pessoas muito maior do que a física. Então, a partir da semana que vem, a gente vem para esse projeto o apoio, né, das aulas com aula online. E aquele aluno que ainda, o pai acha que não é o momento dele ir para a escola, que a gente entende, respeita e vai apoiar. Ele vai continuar fazendo, né, o projeto. Então, esse aqui é o projeto da construção da caneta. Olha lá, tá vendo aquilo que o Lucas falou, ó. Então, essa plataforma aqui, ó, é uma plataforma que ele pode fazer da casa dele, não precisa estar presencialmente lá. E ele vai desenvolver da mesma maneira. E a hora que voltar às aulas normais, ele vai lá e monta, tá bom? Então, ó, esse é um exemplo de utilização do software de engenharia. Nós vamos manter o projeto ainda 100% online, né? Para aquele aluno que ainda não está confortável e não acha que é o momento de sair de casa, e a gente vai apoiar, respeitar e gerar soluções. Então, esse projeto do R2D2, ele segue aquela linha do Star Wars, que já está montado. O professor Lucas deve estar disponibilizando, então logo a gente termina isso daqui. E aí, o que vai mudar? Ele vai ter o mesmo material que ele tinha lá no primeiro do Stormtrooper lá. Ele vai ter o Uncanny, vai ter todo o passo a passo. E nos dias de aula dele, a gente vai ter um Zoom. E aí, se for o caso, a gente vai abrir 2 Zoom. Eu faço um, o Lucas faz o outro, para ele tirar dúvidas se ele não estiver ainda conseguindo fazer alguma atividade, né? Então, esse projeto vai rodar em paralelo com o primeiro, com a única diferença, esse continua 100% à distância, com o apoio agora de aulas online, e o outro aqui, ó, ele continua com aulas presenciais para montar e programar o robô, né? E apoio também com aulas online. Então, já é uma ferramenta que a gente vai começar a implementar. A gente acredita, pessoal, até conversando, que esse conceito de apoio online, de desenvolvimento de projetos à distância, com suporte online, a gente vai criar alguns produtos mais para frente, mesmo depois que passe a pandemia, porque a gente tem uma vontade muito grande, né, e a gente acha que tem essa competência de atingir lugares que não são só Guarulhos, né? Infelizmente, Guarulhos, né? Desculpe quem é apaixonado por Guarulhos, eu praticamente quase nasci aqui, mas Guarulhos, em termos assim de oportunidade de tudo que é novo, que é inovatório, é muito complicado, né? Não é uma cidade tão aberta para inovações, para coisas assim diferenciadas. Então, a gente, de repente, pode ser que a gente construa esse projeto aqui para trabalhar ele de forma mais abrangente, ou seja, a gente não vai abrir mão desse modelo de aprendizado híbrido, com montagens físicas e acompanhamento online. Pode ser que a gente faça algumas gravações, aí que entra o Vitor lá, que eu falei para vocês, o meu filho, na construção e no apoio junto com o Lucas nesses conteúdos. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 patamares. Tranquilo? Abro agora para perguntas, para dúvidas, tanto eu, o Laerte está aí, a dona Marlene está aí, o Lucas, para poder estar ajudando vocês aí. Perguntas, pais, mães? André, você que gosta de falar, André. Não, a gente já estava conversando bastante. Cláudio também está presente. Bom dia, Cláudio. Um pouco sobre o Iago, acho que ele está se encontrando agora, né? Está começando a se encontrar melhor no que ele gosta no desenvolvimento. Então, dúvida por enquanto não tenho. Legal. Agradeço. Pais, dúvida, pergunta? Lucas, complementa aí. Quanto escola, a escola de nerds hoje, ela tem capacidade para entrar em alguns projetos referente às máscaras, entrando em projetos pilotos aí
não somente pela visibilidade do nome da empresa, mas também fazer essa parceria social. O que vocês acham disso? Lucas, fala aí que você tem propriedade aí. Legal, assim, no início da pandemia, né, a gente tem, vamos lá, existem 3 projetos que a gente desenvolve aqui dentro da fábrica, né, durante esse período de pandemia e também em relação ao projeto de máscaras, né. Vamos lá, um pilar social, tá, o Lart, ele pode daqui a pouco dizer mais sobre isso, mas o Lart tem trabalhado junto à fábrica de nerds, aqui o núcleo, trabalhando com a distribuição de máscaras em alguns pontos da região de Guarulhos, então ele pode salientar aí mais sobre esse projeto que ele vem tocando junto à comunidade. Também um projeto que a gente desenvolveu aqui com a parceria de alguns doutores também, feita essa ponte pelo Laerte, a gente desenvolveu aqui com o processo de impressão 3D mais de 100 protótipos, onde você tinha o perfil, né? Você tinha um perfil, como se fosse uma grade feita no processo de impressão 3D. Tem a máscara aí, né, Lucas? É isso. Você Tem, colocava... depois você pode mostrar. Eu tenho aqui, esse tá aqui perto. Depois eu vou dar uma olhada se eu conseguir visualizar, eu consigo mostrar para vocês. Tem algumas imagens aí dentro dos nossos canais. Você poderia colocar o tecido, né? E você poderia fazer essa troca do tecido conforme o tempo. Então, a cada 1h30, a cada 2 horas, você tinha essa flexibilidade. E também tem um terceiro projeto que ainda ele tá em trâmite, né? E por enquanto eu não compartilhei com vocês lá no nosso grupo da Fábrica dos Pais. É um projeto que eu tenho desenvolvido de forma internacionalmente com a Autodesk, né? Então, a Autodesk lançou um desafio internacional, assim como os anteriores que a gente traz aqui para os garotos, né? Aquele que o Matheus participou lá o ano passado, do Moncamp, e a Autodesk lançou um de nível universitário, né? E aí o projeto era desenvolver uma máscara que fosse utilizando os processos de impressão 3D e um processo open source, né? Plataforma livre, plataforma aberta para que outras pessoas do mundo pudessem fazer o processo de impressão. É um projeto... Qual universidade que está apoiando, Lucas? Exatamente. Uma pequena, né? Uma pequena, né? Stanford conhece. Tem apoiado o projeto. Como ainda está no processo de avaliação, né? O primeiro, eu tenho até, depois eu vou disponibilizar os arquivos, tem a primeira ficha de avaliação, né? Então, dentro de 200 participantes, semana passada eu tive conversando com uma das organizadoras, né, que é a Program Manager educacional da Autodesk, ela está lá em Indiana há 20 anos. Por sinal, por extrema coincidência, é uma brasileira que saiu muito nova daqui, né, se formou na USP e foi lá para os Estados Unidos trabalhar na Autodesk. Ela já está há 20 anos em Indiana e, por coincidência, né, eu fui um dos caras que foram selecionados aí para o processo final do desafio, né? Então, entre os 200 lá, eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro colocado lá no desafio. Depois eu vou compartilhar com vocês tudo. Só que como envolve o nome de Stanford, tudo, então eles são muito fechados para isso, né? Então é tudo um trâmite meio que a gente tem que deixar isso em off, né? Porque tá todo no processo de avaliação. Então depois eu vou compartilhar essa novidade com vocês também. Então, esses 3 projetos são os projetos que a gente vem tocando aqui dentro do espaço da E as máscaras de pano, né? Que a gente fez também, né, Lucas? Isso, o Laerte aí. Laerte, você quer complementar aí? Eu acho que é interessante você dar o seu parecer aí sobre esse projeto social. Ele conseguiu dinheiro, apoiador. Bom dia a todos. Bom, então, falando da parte social, eu acho que a Fábrica de Nerds tem um propósito muito grande dentro da área social. Todos nós, fazemos parte do grupo, Douglas, Vitor, Dona Marlene, Lucas, a gente pensa muito em unir tecnologia com a coisa de cidadania, humanização. Então, nós se empenhamos aí, junto com alguns parceiros. O Lucas desenvolveu a máscara, nós fomos atrás de parceiros para poder confeccionar. Fizemos máscaras de pano, fizemos máscaras aí dentro. Tá? A gente tem um trabalho que envolve várias instituições de apoio a moradores de rua, entendeu? Albergues, asilo. Então, nós fizemos máscara de pano para as comunidades, fizemos as máscaras aí dentro, tá? E fora a outra parte, que é a parte de alimentação, a parte do banho,
Até dia 21 tem na Matriz, se vocês quiserem conhecer. É muito fantástico. E a gente vem trabalhando muito essa parte, porque nós chegamos à conclusão que essa pandemia vai fazer a gente refletir muito o lado humano, né? Então, a mentalidade de todos. Não adianta você ter tecnologia para fazer bomba, né? Então, a preocupação maior é que a gente tenha tecnologia para fazer bem ao próximo, né? Isso a gente vem inserindo no nosso dia a dia, tá? E a gente continua com esse trabalho, independente de pandemia ou não, né? Buscando sempre ajudar o próximo. Eu acho que daqui para frente vai ser isso. Olhar para o próximo com mais amor, com mais carinho. Tá bom? É isso. Tá compartilhando aí no chat o link de algumas imagens aí, alguns álbuns que envolvem a parte dos projetos sociais aí que a gente tem feito durante esse período. Legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Dúvida? Legal. Só não cortando, é muito bom saber que a Fábrica de Nerds hoje está muito envolvida, né? E é uma escola aí hoje, acho que de referência em Guarulhos. E eu também faço parte, né, da ONG Forte, que fica aí, do Instituto Forte, né? Que fica aí do nosso lado aí, faço parte lá do corpo diretivo. E a gente tem algumas ações até, depois eu vou sentar com vocês, ver se a gente faz alguma coisa aí no âmbito maior. Aí não sei se vai dar certo ou não, mas a gente tem os parceiros aí que podem fornecer a matéria-prima e a gente fazer alguma coisa bem legal aí, né? Porque a gente vem vindo fazendo um trabalho bem forte assim, na área assistencial e inovações aí nesse momento bem difícil. Tá bom? Eu agradeço vocês aí por ter essa escola aí e meu filho fazer parte disso. Perfeito. Então, estamos abertos aí. Estamos abertos sempre para vocês. Mais perguntas aí, pessoal? Porque nós temos... Qual que é o tempo aí, Lucas? Você que tem 40 aí que está Então, aqui, eu não sei... acho que já passou do Não, tempo. ele pareceu a mensagem que teve um update para tempo ilimitado. Tá. Acontece às vezes. Tá bacana. Tudo Eu bom tenho aí? uma pergunta. Vamos lá. Pode fazer. É pedagógica, né? Como mãe de primeira viagem, que o Miguel está há pouco tempo aí na Fábrica de Nerds, eu tenho um pouco de dificuldade assim de acompanhar ele por conta dos programas serem uma coisa muito mais avançada do que eu aprendi e estou tentando aprender. O Lucas me dá até um help no particular às vezes, porque eu fico assim meio sem graça de ficar perguntando no grupo toda hora as coisas, né? Imagina. Com relação a esse novo desafio, é difícil, porque ele está há pouco tempo, né? Ele já entrou na pandemia, né? Então eu não consigo acompanhar ele muito bem. E aí eu tento até fazer o VEX, eu mesmo tentar fazer, mas às vezes eu não consigo. E aí com esse apoio agora tá bom. Nesse novo desafio do R2D2, vai usar a mesma plataforma do Tinkercad, né? Que ele tem aquela senha especial, é isso? Isso, exatamente, perfeito. Ali você consegue acompanhar ele, porque às vezes eu tento fazer com ele, mas eu não tenho essa habilidade que vocês têm, assim, sabe? Da explicação e tal. Não, tranquilo. O que acontece? Dentro do Tinkercad, eu crio uma sala online e dentro dessa sala online eles têm um código para poder fazer o login, né? Que é o código do acesso à sala e também o apelido dele, que normalmente é o nome deles ou o nome que eles mesmo passam para mim poder colocar, né? Então, às vezes, alguns alunos só têm a dúvida, às vezes esquece o código, aí só mandar lá aquela mensagem para mim que eu já passo o código automaticamente para ele poder efetuar o login. Mas o desafio do R2D2... Olha a pipoca, né, Andréia? Eu sei dessa pipoca, acho que algum dia eu vou aí fazer ela só para comer pipoca. O Iago tem um incentivo para poder lembrar o código dele. E o desafio do R2D2, ele é exatamente a mesma linha e a mesma abordagem do Stormtrooper, né? Que a gente fez. Então, eles trabalham com o processo de montagem, né? Trabalham com o processo da impressão do template. Eles podem estar efetuando a montagem do personagem e nessa segunda fase eles atuam com também a parte de desenvolvimento do 3D, né? Do arquivo 3D do personagem, utilizando a plataforma do Tinkercad. E uma evolutiva do projeto anterior é que dentro do passo a passo, dentro do mural educacional que a gente disponibiliza, vai ter uma nova plataforma que é de codificação. Então, aquela codificação que eles fazem aqui dentro do processo da Fábrica de Nerds, eles também vão fazer de forma à distância.
Então tem uma plataforma online do Code.org que ele vai ter lá uma telinha, vai ter um bloquinho para movimentar para a direita, para a esquerda, e ele ir seguindo um passo a passo para que o personagem possa coletar alguns objetos dentro de cada um dos mapas. Então é algo bem dinâmico, bem tranquilo, nada que você possa acompanhar dentro do mural, você possa aplicar dentro da plataforma. E, obviamente, que sempre que vocês tiverem alguma dificuldade ou tiverem algum tipo de processo que não consiga atingir o desenvolvimento da atividade, vocês podem contatar a gente a qualquer momento, que assim que a gente tem um tempo, a gente sempre vai fornecer aí as soluções aí para poder complementar os desafios. É verdade, você me socorre bastante. Deixa eu só aproveitar aí e fazer um parênteses interessante, né? O Lucas, com certeza, pensou a mesma coisa que eu pensei. Hoje, o que mantém o projeto vivo é vocês, né? Os pais, que a gente sabe o esforço que estão fazendo para manter o projeto andando, e a gente tinha algumas parcerias externas com escolas que a gente apoia, perdemos uma boa parte e ficou muito pouco. Então, a gente dá aula dentro de algumas escolas com uma grade curricular, ou seja, a gente sabe o que é o dia a dia dentro da escola, que nós estamos dentro de algumas escolas. Sim. E a gente tentou levar para a escola, e aí a gente entende o quanto vocês são diferenciados. Essa mesma dinâmica para as escolas convencionais, e especificamente nessas dificuldades. E a gente está tendo uma rejeição muito grande. Por que muito grande? Porque se todos os pais, todas as mães fossem que nem vocês, que entendem que o menino vai ter dificuldade, mas ele tem que superar, e ele vai superar se dedicando, e simplesmente não chegar e falar, isso é muito difícil, não dá, porque o meu filho fica toda hora me perguntando, para de ensinar isso, eu não estou aqui para ficar em casa para o meu filho ficar me perguntando. É assim que a gente ouve, a gente teve efetivamente que dar, não 10 passos atrás, porque, mãe, eles não entendem que a frustração, o tentar, o errar, o acertar faz parte do dia a dia. Se eu tivesse desistido na minha primeira frustração, com 14 anos, quando eu fiz um suporte de moto que pesava mais do que a moto, um engenheiro de uma empresa, eu tinha parado lá atrás. Então, a gente fala, mãe, ele vai ter dificuldade. Claro, tudo é novo. Mas você pode ter certeza, se ele se propor a querer aprender, ele vai correndo atrás. E o papel de vocês é esse daí. Filho, tem coisa que eu não sei, você vai ter que correr atrás. Tem coisa que não dá para mim agora te ensinar. Vai lá, fala com o professor, vamos conversar com ele em off. Então, isso é fundamental, é a gente entender que nem tudo a gente sabe. E eles têm que saber o seguinte, algumas coisas a gente vai ajudar, outras coisas eles vão ter que começar a buscar por si só, e obviamente nós, né, e a escola, ou pelo menos pessoas que têm essa responsabilidade, como é o nosso caso, a gente sabe que, é assim que as coisas acontecem. Esse é o fato. Vou dar um exemplo. O meu filho comprou ontem um computador para fazer essa parte de edição. Veio todo empolgado, ligou o computador lá, colocou, obviamente, a primeira coisa que ele instalou foi um game, né? É um computador de game, tem um fone de ouvido que parece um astronauta, né? Parece o cara da SpaceX. Chegou lá, não saía o som do jogo. Saía outro som, não saía o som do jogo. O que ele ficou fazendo? Ele ficou até quase 1h30 da manhã resolvendo o problema do som. Como que ele resolveu? Pesquisou, perguntou, foi atrás. Aí eu te pergunto, se ele tem essa capacidade de fazer isso, por que ele não tem capacidade de fazer isso para aprender outras coisas? Então, mãe, eles têm a capacidade. O que acontece é aquilo que nós voltamos lá no começo. Às vezes o que ele não tem é interesse. Então a gente tem que entender que ele tem que vencer o desafio. Ele só foi dormir quando ele resolveu o problema. E não era simples não, hein? Ele me explicou aqui, eu não entendi nada de sensibilidade, de vez de ser 100 era 0. Então, esse processo faz parte. Você está agindo corretamente. Tem dificuldade? Filho, isso eu não sei. Isso aí o professor vai ter que te ajudar. Quantas pessoas, né, na nossa formação lá, o pai e a mãe da gente não tinha formação educacional suficiente e a gente não se informou? E quando você às vezes ia perguntar para o seu pai chegava e falava assim, filho, tem dificuldade. Nunca um pai, uma mãe chegou e falou assim, não, vou tirar você dessa escola, que essa escola está te ensinando coisa difícil. Qual foi o pai e a mãe no passado que, mesmo com uma formação precária da educação, falou isso para um filho que estava estudando? E hoje a gente vê isso. Não, meu filho não sabe fazer download, isso é muito complicado, meu filho não sabe copiar e colar. Como que ele consegue instalar um game e ficar, eu moro num condomínio aqui, eu vejo aqui, o dia inteiro sentado no sofá jogando game? Isso ele consegue. Como que ele sabe que F4 ele tira a tela lá de funcionamento de um online que nem eu sabia? Então, mãe, é isso daí, ele vai ter dificuldade? Vai.
tem coisas que vocês... É que nem eu, tem coisas que eu não consigo fazer. Quem me socorre é o Lucas. Tem um monte de coisa. Eu tenho 56, ele tem 25. E não tem frustração nenhuma, Lucas. Isso aqui eu não sei fazer, me ajuda aí. Então, eu acho que isso aí faz parte, ter essa transparência, essa humildade. E, olha, fiquem tranquilos. Eles vão, a hora que eles vencerem esse desafio, eles vão aprender. É que a gente tem, né, infelizmente, o jovem, a criança, no primeiro desespero, eles correm atrás dos pais. Não tem por onde. Mas você pode ter certeza que eles estão sendo bem amparados. É que ele tem que vencer esse desafio, senão não avança na vida. Tá bom? Perfeito. Perfeito, leitura. Mais Oi, alguma gente, pergunta, bom pessoal? dia. Quem É a tá falando Isabelle, aí? irmã do Matheus, tudo bem? A Isabelle, ó, a Isabelle aí, ó, é a que dá o suporte pro Matheus, né, Isabelle? Nem sempre, às vezes eu falo, Matheus, vamos mandar mensagem pro Lucas. Mas isso que você falou, Douglas, eu super concordo, porque essa geração é uma geração que tem tudo muito fácil, né? Tudo na palma da mão ali. E eu vejo aqui em casa pelo Matheus muitas vezes, algumas coisas que ele quer, ele vai e ele resolve sozinho. E ele faz. Então, quando quer, realmente vai lá, busca a informação, procura e faz acontecer, né? Tem dias, eu lembro que ele estava fazendo esse último projeto, ele até falou o nome, mas eu não lembro qual que é. Que ele ficou aqui, montou o computador, e aí plugou o cabo na televisão sozinho, porque aí fica a tela maior, e aí consegue ver direito. E aí errava e voltava de novo, até que, enfim, deu certo. Mas a gente sempre vê ele empenhado assim. E, na verdade, é só um comentário que eu queria fazer e parabenizar vocês aí, a equipe, a escola, porque realmente, muitas vezes eu falo por mim mesma, né? A gente colocou ele aí na escola e às vezes a gente não tinha essa informação ampla que você passou aqui, da visão, dos valores de vocês. E para mim assistir isso foi muito legal, muito interessante, porque a gente está investindo não só para eles brincarem, né, de fazer alguma coisa, mas para eles aprenderem, e isso vislumbrando aí um futuro que, como você falou, a tecnologia é o futuro aí que a gente tem. Então, queria parabenizar vocês pelo trabalho, que é muito incrível. Obrigado em nome de todo mundo aí, legal. Mais alguém, pessoal? A gente é à frente, né? A gente conta muito com a união e integração entre cada um dos membros da família para fazer cada vez mais esse fortalecimento, né, do processo educacional de cada um dos jovens que passam aqui pelo projeto. Só emendando aí o que a Isabelle está falando, né? Que a Isabelle é minha filha. Ela está lá no quarto com o Matheus e estou aqui na sala. Você vê que é tecnologia, Cláudio? Se envolve a família inteira, né? Quando é os projetos aí. Aí o Matheus fica, deixa que eu sei, eu vou mexer aqui. É que nem você falou, né? Eu tô com 45. E ele, às vezes, Matheus, me ajuda aqui, eu não consigo fazer isso. Me ajuda aqui, ó. Mas é legal isso. Não, a gente tem que ter essa humildade. E o grande problema, pessoal, é aquilo que nós falamos. Não é o caso de nós aqui, nós somos um grupo privilegiado, mas a grande maioria dos pais não sabe o que o filho faz na escola. Infelizmente, devolver o filho, falou, estou devolvendo com defeito. Você pegou o produto e falou, e agora? Quem teve, né, a preocupação, que eu vejo aqui em casa, a gente praticamente fizemos nossa relação, eu e minha esposa, para criar os filhos. A gente vê, muita gente não faz. O cara larga na porta da escola e pega depois. E a gente que estava lá dentro, a gente comentava, eu e o Lucas, falei, Lucas, a hora que esse pai pegar o filho de volta, ele não tem noção do filho que efetivamente ele tem. E os pais estão agora tendo que olhar e falar, eu tenho que assumir uma parte dessa formação, não é a escola. Né? Aqui a gente não tem ainda, graças a Deus, nenhum caso, a gente trabalha muito com inclusivo. Inclusivo dá dó, pessoal. A gente trabalha com inclusivo. A mãe, o pai pensa que não está incluindo. A gente trabalha num projeto com a Renata Ragazzo, que é um projeto do pessoal com síndrome de Down, com autismo. Eles são diferentes, eles têm que ter um projeto diferente. Dentro da escola, coitado. Se você pegar uma faixa etária, que nem no 6º, 7º ano, que eles são mais coletivos, eles até se ajudam. Mas quando esse jovem vai chegando no 9º ano, que começa já a puberdade, a adolescência, ele fica inclusive no canto, ele não participa. E a mãe está achando que não está. Eles são diferentes, eles têm uma tratativa diferente. Então, acho que isso aí vai ser... Eu acho que a gente, né, que nós somos espiritualizados, tem um monte de coisa que isso aí é uma lição de Deus. Olha para sua família, olha para o seu filho, rever seus valores. Você precisa de tudo isso na sua vida? Não precisa. Você precisa de tão pouco para viver. Se você não consegue ficar um final de semana com seu filho, com a sua esposa, com a sua filha em casa, tem algum problema, vai rever esse problema. Então, acho que esse é um problema que a gente está vivendo.
E as escolas e as famílias vão ter que repensar, porque não tem como, né? Aquilo que eu brinco com o Lucas, né? Aquele aluno que atrapalhava a gente na aula, agora ele está atrapalhando na sala da casa da pessoa. Mas às vezes a gente fala, mãe, ele era a mesma coisa aqui na escola. Você entendeu? Era a mesma coisa na escola. Agora você tem que descobrir o que efetivamente está acontecendo. Acho que isso é a grande mudança que vai sair de todo esse processo. Eu me redescobri, obviamente aqueles que não fizeram isso, quem é meu filho. E o quanto a educação de repente, eu estou investindo e qual o retorno que eu estou tendo. Aquilo que a Andrea falou logo no começo da reunião, que eu fiz na minha casa, o filho ele tem que ser compatível com a escola que ele estuda, né? Independente do poder aquisitivo ou não. Se o meu filho tem um perfil de entendimento, ele tem que estar para uma escola que tem essa sintonia e vice-versa. Não dá para você fazer nada diferente. Você vê, eu com 23 anos, eu era formado em engenharia, comecei com 14 anos, com 23 era engenheiro. E nunca incentivei meus 2 filhos a fazer faculdade. Eu tenho um de 25 para 26, esse eu já incentivei, mas não fazia engenharia, e o outro com 17 agora que se formou. Por quê? Fazer por fazer não adianta nada. Eu vejo lá, eu dou aula nos cursos de engenharia, o mercado olha para você e vai saber se você tem algo a acrescentar ou não. Por que lá o Lucas está fazendo projeto lá com o Stanford? Porque o cara se dedica aí de segunda a segunda, né? 16 horas por dia. Então o cara olha, começa a conversar com ele, começa a ver os projetos, vê que o cara tem portfólio. Então a escola, a formação, ela não agrega nada na sua vida se você não levar junto valores, né? Legal? Dona Marlene, fala alguma coisa aí, Dona Marlene. Cadê a Dona Marlene? Tadinha. Eu não Fala. consigo falar. Tá falando já. Eu estou ouvindo. Estamos te ouvindo, Dona Marlene. Pode falar, Dona Marlene. Parou de falar? Tamo, pode falar. Agora tá bem baixinho. Um pouco, né? Tá bem baixinho. Tá falhando. Não pode ouvir vocês nem falar. Mas o que eu quero dizer, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Estão me ouvindo? Fala. Que realmente, para mim, é uma surpresa esse tipo de reunião, sendo eu diretora há quase 40 anos, para mim é uma surpresa. Eu estou bastante satisfeita com tudo que eu estou ouvindo. A única coisa que eu estou sentindo é que alguns pais não estão participando, ou uma boa parte dos nossos pais, que realmente é bastante gratificante. E acredito eu que o futuro esteja por aí. Em cada fala que eu ouço de todos, eu vejo um quinhão da nossa realidade, do que vivemos hoje, da realidade da fala do Douglas, do Lucas, do Laerte, a preocupação com a pandemia, né, do que acontece, e há também os anseios que os pais têm. Então, tudo isso é magnífico. Eu acho assim, dentro de uma tecnologia avançada, olha só, cada um está na sua casa para fazer uma reunião. Seria mais interessante que estivéssemos juntos, perto um do outro. Mas, infelizmente, nesse momento não dá. Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar todos, toda a equipe, aos nossos pais e aos nossos alunos, e deixar para todos a seguinte mensagem: que Deus nos ajude e que a gente abra novamente as nossas portas, ou a nossa tecnologia, o que temos, né, para nos comunicarmos, e a gente vai estar esperando vocês. E que Deus nos abençoe e nos dê uma direção diante de tudo isso que acontece no mundo, digo, a nível de mundo. Que Deus nos abençoe e que abençoe a todos vocês. Parabéns para todos. Beijo. Isso aí. Ô, Dona Marlene, obrigado. Amém. Legal. Obrigada, Pessoal, Dona Marlene. legal. Pessoal, vamos encerrando aqui para a gente fazer o almoço aqui, ó. Minha esposa está tomando café aqui do lado, eu só estou olhando o pão de queijo aqui, não comi nenhum ainda. Vocês acham que eu estou brincando? Olha o pão de queijo aqui, ó. Aí, ó. Eu não estou brincando, não. Legal, pessoal. Obrigado de coração. Esse material a gente vai disponibilizar depois para aqueles pais que com certeza não puderam participar por algum motivo, possam ver, somente conhecer o projeto, o que a gente faz, o que a gente está se propondo a fazer daqui para frente.
esses relatos que são muito bacanas, a gente sabe que isso aí vai ajudar bastante aí nas próximas tomadas de decisão de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, obrigado, bom domingo, fiquem com Deus. Da minha parte, estou fechando aqui. Muito obrigado. Bom domingo para vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado, galera. Tchau, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Fechando aqui. Obrigado. Tchau, tchau.